Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a linguagem JavaScript, pessoal. Em especial, nós vamos ver um pouquinho sobre hierarquia, tá? Como hierarquia, pessoal? No JavaScript é possível acessar e trabalhar com qualquer coisa presente no navegador. Ah, mas como assim? Eu posso trabalhar com o navegador, pessoal, como posso trabalhar com o que está dentro do navegador, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no site Criar Web, pessoal, tem uma imagem muito boa que ilustra isso daí, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, vou até dar um mega zoom aqui. O JavaScript, ele possui o que, pessoal? Ele possui um objeto chamado window. Inclusive, nós estamos usando esse objeto constantemente, como por exemplo, nós não usamos, volta e meia, documento.write. Olha lá. O que acontece? Esse objeto window, pessoal, é um objeto que ele representa, vamos dizer assim, o que? A nossa tela, o nosso navegador, tá? E esse objeto, pessoal, possui vários atributos, várias propriedades e vários métodos. Então, por exemplo, uma das propriedades que ele possui é a propriedade document. Tanto que nós escrevemos documento.write, porque nós estamos acessando o objeto window, acessando a propriedade document, que representa o quê? O nosso documento, tá? Que está dentro da janela. E o write é uma ação que esse objeto document consegue fazer, que é justamente escrever no documento, tá ok? Então, pessoal, olha que legal aqui, ó. Por que eu falei que essa imagem é interessante? Porque aqui ele mostra algumas propriedades, ó, existentes dentro do objeto window, tá? E também, olha lá, mostra algumas propriedades interessantes dentro do objeto document, que faz parte do objeto window, e algumas características, algumas propriedades do objeto form, tá? Que faz parte do objeto documento, tá ok? Então aqui, ó, vocês vão ver, tem várias características, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, até dá para continuar nesse zoom aqui. Inclusive, aqui ele até comenta alguns exemplos, algumas coisas que dificilmente nós vamos utilizar, como por exemplo, eu quero mudar a cor de fundo, ó. Então, o meu objeto documents, olha lá, tem uma propriedade background color, ó, que faz o que? Muda a cor de fundo, pessoal, do site, da sua página, né? Que está em execução. Porém, uma coisa interessante, pessoal, que vale reforçar aqui, ó, é o seguinte: algumas propriedades, né? Elas são objetos, né? E até, pessoal, se nós formos pensar e analisar, são vetores, são arrays de objetos. Como, por exemplo, ó, dentro do objeto documents, aqui no exemplo que ele mostrou, eu tenho um array, olha ali, de imagens, ó, onde eu tenho armazenado todas as imagens presentes no meu site, tá? E quando eu coloco ponto, pessoal, na frente desses objetos, eu consigo fazer o quê? Eu consigo acessar as características desses objetos. Entenderam? Como assim? Simples, pessoal. Então, por exemplo, simples não, né? Vamos dizer aqui, ó. Por exemplo, neste caso aqui, ó, deste for, nós vamos ver mais para frente, o que ele está fazendo? Ele está acessando um array de forms, onde tem todos os formulários, tá? Está acessando aqui também os elementos do formulário e vendo que os valores que estão contidos nos elementos do formulário, que é como se fosse, né, esse values, como se fosse o código HTML de cada elemento, tá? Essa é uma forma de leitura, beleza? Maravilha. Mas eu também consigo, ao invés de acessar o formulário, ou melhor, o array, e acessar esses elementos, eu consigo acessar diretamente esses elementos também, né? Então, por exemplo, ao invés de colocar ponto forms e no vetor acessar esse elemento, eu posso acessar diretamente o formulário e diretamente o elemento, tá? Nós vamos fazer isso em alguns exemplos futuros, ok? Mas, deixa eu só voltar aqui, ó, e para o próximo exemplo, tá? Que
é interessante. Então, o que seria interessante, pessoal, vocês darem uma olhada? Eu não vou acabar lendo com vocês, senão isso vai ficar uma coisa muito maçante, né? Mas aqui, ó, no site, ele acaba explicando, né? Ou pelo menos detalhando alguns itens. Então, por exemplo, ó, dentro do objeto window, o que eu tenho, ó? Então, eu consigo ver algumas propriedades, algumas características desse objeto. O que a propriedade closed faz, ó? Então, indica, ó, a possibilidade de que tenha fechado a janela. Se você fechou ou não a janela, né? Document, então fala, que foi o que eu comentei, representa o documento da página. Frame, ó, representa os objetos, um frame, né, da página. Frames Array, representa um array. E assim sucessivamente, pessoal. Tem várias características, ó, várias propriedades, o objeto window, ó, tá? Inclusive, ele colocou um código aqui, ó, tá? Para trabalhar com o status da página, tá? Então, isso é interessante vocês darem uma olhada. Inclusive, também, ó, aqui ele mostra alguns métodos. Inclusive, nós usamos já alguns métodos desse. Como, por exemplo, ó, o alert, ó, apresenta uma janela de alerta, ó, onde se pode ler um texto, tá? Nós usamos já o alerta. Qual outro que nós usamos aqui? Vamos ver se ele está aqui, ó. O confirm, acho que nós não usamos, né? Mas nós usamos o input. Vamos ver se ele colocou aqui, ó. Windows.input. Não, não colocou, tá? Então, bem legal aqui. Ele acaba mostrando algumas coisas, né? Algumas características, tá? Aqui, ó, o prompt. Aqui ele mostrou, ó, um método, né, prompt, que exibe a caixinha de texto, ó. Ele acabou colocando aqui que nós também utilizamos nos nossos exemplos. Então, é bem legal isso daí, pessoal. E é interessante conhecer essas coisas, por quê? Porque possivelmente, talvez, vocês vão utilizar. E depois, olha ali, do objeto window, ele acaba falando do que, pessoal? Do objeto document, também aborda algumas características, ó, deste objeto document, ó, como por exemplo, todo documento tem um formulário, ó, que representa a página que você quer acessar, que você pode acessar pelo nome, ó, do formulário. Tem um array, que nós vamos trabalhar bastante com isso futuramente, né? Então, aqui ele mostra também, ó, alguns exemplos da propriedade array, né, do documento. Então, por exemplo, ó, cria ações para mudar de cor o documento. Ó, o que mais aqui? Esse foi bem simplesinho, não chegou a nem ser interessante. Mudar o título do documento, ó, acesso diretamente à propriedade do título, tá? Vamos ver aqui os próximos. Open write, olha lá o write que nós usamos também, tá? Então, ele acaba abordando alguns itens, pessoal, que são interessantes, tá? Porém, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver algumas coisas dessa, mas é interessante vocês lerem, tá? De uma maneira geral. Inclusive, olha lá, aqui ele mostra, ó, como acessar diretamente um formulário ou acessar o formulário em um campo a partir do array ou diretamente, né? Mas olha lá, o que nós vamos fazer aqui, só para não ficar só demonstrando, eu quis demonstrar isso para vocês, por quê? Porque esse conceito é bem interessante, né? Da questão aí da navegação, da hierarquia do documento, né? Então, aqui, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu já criei um documento chamado hierarquia documento, ó, .html, e nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou colocar aqui nele, eu tinha até escrito já algumas coisas, eu vou colocar alguns elementos, como por exemplo, ó, vou colocar aqui um H1, olha que legal, né? E dentro desse H1, eu vou colocar um texto, ó, exemplo de uso do JavaScript. Perfeito, pessoal. Aí, no primeiro parágrafo, olha que legal que eu vou colocar aqui dentro dele, ó. Primeiro parágrafo, vou chamar de P1
O que é isso aqui, pessoal? Não sei se vocês repararam. Mas eu posso dar um nome para os parágrafos e também para qualquer elemento. Ó. Por exemplo, o H1, eu vou criar um ID para ele. Ó. Vou dar um nome para ele. Vou chamar de, olha que nome lindo, ó, H1. Tá? Aqui, só para não confundir com o próprio nome da tag, ó, eu vou chamar de OH1, né? Ou melhor, NH1, nome do H1, tá? Então, eu dei um nome para ele, tá? Qual o objetivo de dar um nome? Eu posso formatar ele utilizando o CSS, ou posso utilizar o JavaScript para trabalhar com esse elemento ó, de uma maneira mais fácil. Criei um parágrafo que chama P1, criei um outro parágrafo que chama P2, tá? E está escrito aqui, teste. E aí, pessoal, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou criar um script e vou acessar esses elementos, ó, tá? Então, no caso aqui, esse comandinho que eu coloquei em comentário seria aquele exemplo, ó, mudar a cor do documento. Só que eu vou deletar ele, tá? Muito simples. Então, aqui, reparem, qual maneira eu posso trabalhar para acessar esses elementos? Uma maneira seria, por exemplo, essa que eu comentei aqui, ó. O que isso faz? Vou escrever aqui, olha lá. Eu estou acessando o meu objeto window, olha a hierarquia aqui, ó. Deixa eu voltar até aqui, né? Fechar aqui, só para mostrar a imagem, ó. Apesar que agora aqui ele não vai, vou ter que voltar várias páginas, tá? Vou voltar aqui, só para mostrar para vocês e nós mantermos aqui essa imagem aberta. Olha que beleza, 50 páginas, eu achei que eram umas duas só, mas tá bom, né? Já comecei, vamos terminar. Olha lá, então tá aqui, ó. Então, objeto window, o que eu vou fazer? Ah, vou acessar a propriedade documentos. Então, olha lá, a propriedade documentos. Aí, pessoal, tem algumas, aqui obviamente não estão presentes, porque aqui são só as propriedades, ó. A propriedade document, ele tem um método chamado getElementsById. O que esse método faz, pessoal? Ele me captura, olha lá, ele consegue pegar um elemento por meio do seu ID, por meio do seu nome, ó. Tá? Então, aqui eu vou pegar quem, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, o meu parágrafo 2, ó, o meu P2. Ó. E o que eu vou fazer? Eu vou executar, ou melhor, eu vou acessar a propriedade innerHTML. O que essa propriedade faz? Ela altera o conteúdo deste elemento, pessoal. Ele altera o conteúdo do objeto que eu estou acessando, né? Vamos dizer assim. Então, olha lá, ele altera o seu HTML. E eu vou fazer o que, pessoal? Nesse parágrafo 2 aqui. Eu posso, inclusive, por exemplo, criar um link. Olha lá, vou pegar até esse link aqui, ó. Vou fazer assim. Vai ficar mais fácil. Ó, abrir um texto, com aspas simples. Olha lá. E aqui dentro eu vou jogar o quê? Dentro desse parágrafo. Ó, vou criar um link, ó. Olha lá, a espaço href, o endereço para onde ir, e aqui clique no link para acessar o site de Filito. Maravilha, pessoal. Então, isso aqui foi o que eu coloquei dentro do parágrafo. Vou comentar as outras linhas, ó, só para nós visualizarmos e ver se vai funcionar, tá? Então, aqui, vou apertar um F5. Olha ali, clique no link para acessar o site de Filito. Ó, só que eu errei o link, né, possivelmente. Vamos ver aqui, ó. Tá? Mas, se vocês repararem, pessoal, ele escreveu http://. Pronto. Vamos ver se vai funcionar agora. Atualizar. Olha ali, pessoal, funcionou. Tá vendo? Que legal? Então, eu consegui acessar
o elemento por meio do seu nome e mudar o conteúdo, ó. Então, joguei esse texto dentro do parágrafo, tá? Então, se eu visualizar o meu código-fonte aqui, ó, vamos ver como é que ele está. Cadê aqui? Exibir código-fonte. Olha que legal. Vamos ver se ele vai mostrar. Aqui. É uma benção, né? Como eu estou executando no modo depuração, ele acaba gerando uma página de uma maneira totalmente diferente, tá? Ó, ele cria frames, então não é que nem no, vamos dizer assim, esse preview, não é que nem no, quando eu abro o documento diretamente, usando o navegador, tá? Mas ele já fez o que, pessoal? Aqui, ó. Ele alterou o conteúdo, tá? Eu sei que alterou o conteúdo. Posso até fazer o que, ó? Só para a gente visualizar isso melhor, eu vou pegar aqui o meu navegador, que eu abri algumas outras janelas para mostrar para vocês, tá? E vou acessar essa página, pessoal. Então, onde ela está? Acho que fica até mais fácil fazendo assim, ó. Aqui, champ, htdocs, aula JavaScript, olha lá, clicar 2 vezes. Vou abrir isso aqui com o Google. Abriu? Vamos lá de novo, vamos tentar. Pronto, olha ali, abriu a página. Vamos ver aqui, exibir código-fonte. Então, olha ali, pessoal, olha o meu parágrafo, né? Aqui não aparece, né? Que ele, obviamente, por que ele não mostrou aqui? Porque ele altera em tempo de execução, tá? Então, eu não consigo ver o conteúdo aqui. Vamos ver se pelo F12 ele me mostra. Eu consigo ver. Olha ali. Olha que beleza. F12, A espaço href, tá? Alterou o conteúdo dele, pessoal. Olha que legal, né? Colocou dentro do meu parágrafo, ó, o link que eu inseri. Olha ali, ó, o conteúdo. Olha que beleza, tá? Então, funcionou o que eu havia comentado, tá? Outra maneira que eu posso fazer para acessar os elementos, pessoal, por exemplo, diretamente, é o quê? Aqui eu coloquei um outro exemplo, ó. Eu posso criar uma variável, ó, e fazer o quê? Pegar o elemento e atribuir para essa variável, pessoal. Aí o que acontece? Quando eu faço isso, ó, aqui eu peguei uma variável, chamei de P, a outra chamei de A e joguei o que aqui dentro? Ó? O meu link que eu chamei de H1, pessoal. Então, olha ali, quem que é o H1? Ou melhor, quem que é o A1? Olha lá, é esse aqui, ó. Eu vou até apagar, pessoal, um negócio aqui, ó, tá vendo que eu criei um ID aqui? Esse ID sai fora. Senão vai existir 2 elementos com o mesmo nome, né? Então, aqui eu tenho o quê? Um link que eu chamei de A1. Ó, então, eu estou pegando esse objeto aqui, ó, este daqui, né? Este elemento da minha página. E eu vou fazer o quê, pessoal? Olha que legal. Eu vou acessar a propriedade href. Como eu sei que ele é um link, olha lá, eu vou alterar o href dele. O que eu vou jogar? Vou jogar esse texto aqui dentro do href, ó. Ok? E vou fazer o que, pessoal? Deixa eu deletar isso aqui nós não vamos usar. Já usamos, né? Já utilizamos. Olha que legal. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou atualizar a página, né? Se eu clicar agora aqui, ó, ou melhor, né? Se eu clicar aqui, que é esse indivíduo aqui, ó, esse link, né? Vou até modificar o texto aqui, ó, que senão nós vamos nos confundir, ó. Texto do primeiro parágrafo. Pronto, ó. Beleza. Vamos voltar lá. Alt F5, que é o parágrafo que tem aquele link que nós alteramos. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para onde?
ele vai para o Making de Games, ó, tá até escrito aqui embaixo. Já foi. Olha aí que legal. Tá vendo? Então, eu consigo, por meio do JavaScript, pessoal, por meio dessa hierarquia aqui definida, acessar qualquer elemento do meu documento, inclusive a minha janela. Consigo alterar características da minha janela. Tá? Então, aqui são alguns exemplos simples, né, que nós fizemos para acessar os documentos aqui na página. Tá ok? E tem outras coisas que nós vamos fazer agora, que nós vimos, dá para fazer isso? Então, nós vamos trabalhar com as funções futuramente e também com os formulários, para quê? Criar páginas mais interessantes, mais dinâmicas. Então, nós fizemos vários exercícios, como, por exemplo, calculadora, somar dois números, e nós fizemos com chamadas de tela. Pô, se eu posso usar os elementos da minha página, por que eu não pego esses elementos? Né? Por que eu não posso trabalhar com esses elementos aí? Pegar a informação que está na página e fazer alguma coisa com ela, tá? Então, nós vamos tentar fazer isso, vamos fazer essa brincadeira, trabalhando com imagens, trabalhando com formulários, e ver o que acontece. Se a gente consegue usar de uma maneira mais interessante nossos recursos, né, da nossa página, por meio do JavaScript, pessoal. Isso ainda, tudo isso aqui, sem utilizar o tal do, como que é o nome agora, esqueci, jQuery, tá? Que facilita bastante também. Só usando diretamente, né, sem usar o jQuery, usando o JavaScript. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui interessante. Nos próximos vídeos nós vamos ver o que nós vamos trabalhar aí mais com elementos dentro do documento, né, utilizando o JavaScript. Tá ok, pessoal? Um grande abraço.